off on time today. Estamos um pouco fora do nosso cronograma hoje. I apologize for that. Pedimos desculpa por isso. It's at least partly my fault, Parcialmente é culpa minha. probably mostly. Provavelmente por grande parte. So I'm assuming we'll go for an hour 15. Eu vou assumir que a gente faz 1h15 mesmo assim. So my laptop time is Ugandan. Então, o horário aqui no meu notebook está no horário da Uganda. So we're going to finish 7:30 p.m. Então, nós vamos terminar às 7h30 da tarde. If everyone's okay with that. Se todo mundo estiver de acordo. So I'll start with a summary. Então, eu vou começar com um resumo. We began yesterday with the repeating pattern, Ontem nós começamos com o padrão repetitivo. but we didn't want to keep it so formal. Mas para não manter isso tão formal, We wanted to look at the actual messages nós queríamos olhar para as mensagens em si. and see how God opened up messages. E para ver como Deus abriu mensagens. And what we saw O que nós vimos was that there was this development é que houve um desenvolvimento where something starts really quite onde, innocently. onde algo começa de uma forma bem inocente, It's something that's really nice, uma coisa bem agradável, but it doesn't seem to challenge us mas parece não desafiar ninguém, because it doesn't seem to really impact us. porque não parece ter um impacto a nós. So we went through the 3 dispensations we've already been through. E assim nós passamos pelas 3 dispensações pelas quais nós já passamos. We identified that beginning opening message. E nós identificamos essa mensagem inicial, aquelas mensagens de abertura. In this dispensation, Nessa dispensação, it's one message. é uma só mensagem. It's all based on reform lines. Ela é toda baseada em linhas de reformas. Here it's reform lines. Aqui são linhas de reformas. And here all that it says E aqui tudo o que diz is that these reform lines impact your life. é que essas linhas de reformas têm um impacto na sua vida. Then they now become a challenge E agora se tornaram um desafio. because they impact your lifetime. Porque elas vão impactar o tempo da sua vida. And it requires a change of behavior. E elas requerem uma mudança de comportamento. Then the early rain, Logo, a chuva temporã, the 2520. os 2520. A nice study. Um estudo bem interessante. Many people left this movement E muitas pessoas saíram desse movimento. and still held on to the 2520 E ainda assim, continuam acreditando nos 2520. because they love all of those patterns. Porque gostam tanto desses padrões, ou esses... But that's no challenge. Mas isso não é um desafio. It developed into time setting. Mas isso se desenvolveu para a marcação de tempo. And if you understand how that happened, E se você entende como isso ocorreu, it's easier to see that this is just one message. é mais fácil enxergar que isso é uma só mensagem. So with our latter rain, E assim também com a chuva serôdia. now people really had a problem Agora sim, as pessoas tiveram realmente um problema. because not just the people that left, Porque não somente as pessoas que saíram, people still in the movement mas também pessoas ainda no movimento couldn't understand não conseguiram entender how a study of the King of the North and the King of the South como um estudo sobre o rei do norte e um estudo sobre o rei do sul, by August last year em volta de agosto do ano passado, would be changing what a woman wore. de repente se virou algo a respeito das vestimentas das mulheres. What do trousers have to do with the King of the South? O que as calças têm a ver com o rei do sul? One of the purposes of this study, Dos propósitos deste estudo, without going through the studies themselves, sem ter que repassar o estudo em si, os estudos, was to show that just as the plowing and the early rain foi mostrar que, assim como o arar e a chuva temporã, so with the latter rain they are connected. da mesma maneira, o mesmo é o caso com a chuva serôdia. Elas estão ligadas. It's one study. É um só estudo. You saw the rise of a new king Nós vemos a ascensão de um novo rei, who was the polar opposite of the King of the South, que é o oposto polar do sul, in many ways identical.
mas em muitos aspectos é idêntico. They are identical São idênticos in these three issues, nesses três assuntos. which is why the evangelicals in America É por isso que os evangélicos na América have no problem with collusion. não têm nenhum problema com a coalizão. They have no problem with Donald Trump having a close relationship with Vladimir Putin. Eles não têm nenhum problema que Donald Trump tem uma relação bem próxima com Putin. Because they like Vladimir Putin. Porque eles gostam de Vladimir Putin. Steve Bannon had said before the election, Antes das eleições, Steve Bannon já havia declarado if only the United States could learn some lessons from Russia. que se os Estados Unidos pudessem aprender alguma lição da Rússia, Because Russia has it all figured out. porque a Rússia tem tudo certo. They're nationalist, Eles são nacionalistas, sexist, são sexistas and homophobic, e homofóbicos, which was something that Steve Bannon que é algo que o Steve Bannon and apostate Protestants e os protestantes apóstatas, believed America could learn from. eles acreditaram que a América poderia aprender deles. So they elected a Vladimir Putin. E assim eles elegeram Vladimir Putin. The North Pole and the South Pole, O Polo do Norte e o Polo do Sul, in many ways, de muitas maneiras, are identical, são idênticos. but they have important differences. Mas eles têm diferenças importantes. They're polar opposites. São opostos, polos. You cannot get more opposite. Não pode ser mais oposto. And the way that Trump and Putin are opposite E a maneira como Trump e Putin são opostos is not that one has a church-state relationship and one doesn't, não é que um tem um relacionamento de Estado com igreja e outro não tem, which is how this movement used to define the King of the South, pois foi assim que esse movimento costumava definir o Sul, but it's that both are in a church-state relationship, mas é que ambos se encontram num relacionamento de igreja e Estado, but in an opposite fashion. porém numa maneira oposta. Trump is held in power by the church. O Trump está no poder devido à igreja. The Russian Orthodox Church has power through Putin, Agora, a igreja ortodoxa russa tem poder por causa de Putin. but it's a switched relationship. Ou seja, é uma relação que está trocada. In America, Na América, it's the church that has the power, é a igreja que tem o poder. and Trump rules through their permission. E Trump, ele reina devido à permissão deles. In Russia, it's Putin that has the power, E na Rússia, é Putin que tem o poder. and the church only has authority through his permission. E a igreja somente tem autoridade por causa da permissão dele. So they are opposites. Ou seja, são opostos. So all of this study Então, esse estudo todo, began with Pyrrhus, ele começou com Pirro. who took us to Stalin. Isso nos levou a Stalin. We didn't even come to this study A gente nem tinha chegado a esse estudo through the King of the North. através do Rei do Norte, It was through understanding the King of the South. mas foi entendendo o Rei do Sul. The focus of this study O foco desse estudo was from the perspective of the South, not the North. foi a partir da perspectiva do Sul e não do Norte, Because the South is the one we have not understood. porque era o Sul que nós não tínhamos entendido. Every prior study of this movement, Qualquer estudo anterior desse movimento, probably because many of them come from America, e provavelmente porque muitos desses estudos vieram da América, it's not bad, it's just natural. isso não são ruins, mas é apenas natural. That they always approach from the King of the North's perspective. Que as suas abordagens são sempre na perspectiva do Rei do Norte. But the minute we're approaching from the perspective of the South, Mas a partir do momento que nós fazemos a abordagem do ponto de vista do Sul, we had to define what made the King of the South. nós tínhamos que definir o que fazia o Rei do Sul ser o Rei do Sul. Before these studies were presented, E antes que esses estudos foram apresentados, if you had have asked someone in this movement se você tivesse perguntado para alguém desse movimento the characteristic of the King of the South, sobre as características do Rei do Sul, they would have answered with confusion. eles teriam dado respostas confusas. No one knew. Ninguém sabia. They might talk about France Eles talvez falariam sobre França and antagonism to religion, e o antagonismo com a religião, atheism, o ateísmo, communism. comunismo,
but their answers are always vague. Mas essas respostas sempre foram vagas. They couldn't give a proper prophetic explanation. Não conseguiram dar uma definição apropriada profética. And I'm not saying we understand everything, Eu não digo que estamos entendendo tudo, but we understand this now. mas agora isso sim entendemos. The King of the South O rei do sul is not an atheistic power não é um poder ateu in the way it has been portrayed. da maneira como nós dizíamos. It is not against all religion. Ele não é contra qualquer religião. France was not against all religion. França não era contra qualquer religião. Neither was Stalin. E tampouco Stalin. They have no problems with a religion Eles não têm problema com religião, they can control. com as religiões que eles podem controlar. The minute you begin a study like that, Assim que você começa com um estudo como esse, you know a church equals a woman, que igreja é igual mulher, state equals man. o Estado então igual homem. And I don't know where you grew up in Adventism or out of Adventism, Agora não sei se você cresceu dentro do Adventismo ou fora, but I sat through many studies mas eu vi através de muitos estudos that said that this prophetic arrangement was wrong, que esse arranjo profético estava errado. therefore we know that a woman should not control a man. E logo a gente assume que a mulher não deveria estar em controle sobre o homem. And then in the next breath, E logo em seguida, they said a man should control a woman. eles então afirmariam que seria o homem que deveria controlar a mulher, Which is the position of the evangelical church. que é a posição da igreja evangélica. So once this study was developed about the King of the North and the King of the South, Então, uma vez que tínhamos desenvolvido esse estudo sobre Rei do Norte e Rei do Sul, the minute you define the King of the South, assim que você define o Rei do Sul, it's going to start impacting how we understand relationships and isso equality. começa a ter um impacto sobre como nós definimos relacionamento e igualdade. So just on that basic level, Então, apenas nesse nível básico, they're related. eles estão relacionados. The connecting link, O link que os conecta, the progress by which this turned into a open study of equality, o progresso que levou que isso se tornasse um estudo aberto sobre igualdade, came through understanding the two streams of information. foi através do entendimento sobre as duas correntes de informação. So we went back to this model. E assim voltamos para esse modelo aqui. How are we supposed to see the UN? A maneira como nós deveríamos enxergar as Nações Unidas. We showed Panium to Sunday law. Nós mostramos Panium até decreto dominical. This is the defeat of the King of the South. Essa aqui é a derrota do Rei do Sul. This is the defeat of the King of the South. Isso também é a derrota do Rei do Sul. So from Panium to Sunday law, Então, de Panium a decreto dominical, the South is losing power. o Sul está perdendo poder. And where does that power go? E esse poder vai para onde? It doesn't go to the UN. Ele não vai para as Nações Unidas, It's absorbed by the King of the North. mas é sim absorvido pelo Rei do Norte. So we say the King of the North is falling. Nós dizemos que the King of the North is falling. Okay. Nós dizemos que o Rei do Norte está caindo. That's one perspective. Isso é uma perspectiva. But by falling, Mas caindo, its constitution is falling. a sua Constituição que está caindo, It's falling as a republic, caindo como república, but it's rising as a dictatorship. mas ao mesmo tempo surge ou ascende como uma ditadura. And we've already seen that in history. Isso já nós observamos na história. 1989, the defeat of the King of the South. 1989, a derrota do Rei do Sul. So when you take Daniel 11:40 part B, Então, se você pega Daniel 11:40, parte B, you could equally put it at 1989 or Panium. você poderia colocar isso da mesma maneira em 1989 ou em Panium. King of the South loses power. Rei do Sul perde poder King of the North absorbed it in that history. e o Rei do Norte absorveu esse poder naquela história. Gorbachev hoped the UN would absorb that power. Gorbachev ele tinha a esperança que as Nações Unidas poderiam absorver esse poder. George Bush stepped in and said, no, George Bush entrou e disse, não, we have a new world order. nós temos uma nova ordem mundial America is going to lead. e a América vai liderar.
everyone else can follow us. E todo mundo pode seguir a América. So, you know there's one Iraq war in this history. Nós sabemos que temos uma guerra do Iraque nessa história. Whether you want to talk about that Iraq war Se você queira falar sobre essa guerra do Iraque or the 2003 Iraq war, ou a guerra do Iraque de it's 2003, the same story. é a mesma história. It's a UN that has no say. São umas Nações Unidas que não têm nada a dizer, No power, não têm poder, except as permitted by the United States. salvo que os Estados os permite fazer. So as this was taught, Então, uma vez que isso foi ensinado, we had to discuss these three world orders: nós tínhamos que discutir essas três ordens mundiais: multilateralism, multilateralismo, globalism, globalismo or a strong UN, ou umas Nações Unidas fortes, bilateralism, bilateralismo, two superpowers, 2 superpoderes, unilateralism, e unilateralismo, one superpower. apenas um superpoder. We know that we're going from bilateralism to unilateralism. E nós sabemos que nós estamos passando em transição de bilateralismo para unilateralismo. And the United States, at the end of the world, will bring in that world order. E são os Estados Unidos que vão introduzir esse modo de, como que fala, de ordem mundial no final da história. It already is. E já está fazendo isso. We come to our history, Chegamos à nossa história and in here e aqui dentro is a 2016 election. temos uma eleição em 2016. And you have two presidential Nós candidates, temos 2 candidatos à presidência, Trump Trump and Clinton. e Clinton. Clinton Clinton, is a globalist. ela é globalista Trump is a nationalist. e Trump ele é nacionalista. So going back to 2016, Então, voltando para 2016, some people are saying algumas pessoas estão dizendo we have to accurately predict who the last president of the United States is. precisamos predizer de forma acurada quem será o último presidente dos Estados Unidos. And many people say it has to be Trump. E muitas pessoas afirmam que tem que ser Trump. But other voices are raised Mas estão outras vozes que estão surgindo. and say, don't say that. Eles dizem, não falam isso. You might end up humiliating the movement, Porque pode ser que você vai acabar humilhando esse movimento. looking like a false prophet. E a gente vai se parecer como um falso profeta. Because Clinton is the globalist, Porque a Clinton é a globalista. and we all know her connections to the UN, E todos nós sabemos as suas ligações com as Nações Unidas. and they're the ones that we hate. Na verdade, são eles que nós odiamos. So it prevented this movement E isso preveniu que esse movimento standing by what many of us knew to be correct. Ficasse firme naquilo que muitos de nós sabia ser correto. Our conspiracy theories about globalism and the UN. Ou seja, as nossas teorias de conspiração sobre os globalistas e as Nações Unidas. And even after that election, E até depois dessas eleições, because people still held on to this fear of globalism, é porque essas pessoas ainda estavam se apegando a esse medo do globalismo. many people said Muitas pessoas diziam, either candidate could have won. qualquer um dos candidatos poderia ter ganhado. Either candidate could have brought about the Sunday law. Qualquer um dos candidatos poderia ter introduzido poderia introduzir o decreto dominical. So he didn't make a mistake in not choosing Trump, Ou seja, não foi um erro não afirmar Trump como candidato, because they're as bad as each other. porque ambos são maus. Now I want to remind us, Eu gostaria de lembrar vocês, when they say those things, quando eles dizem tais coisas, they have absolutely no prophetic logic to support it. eles não têm lógica nenhuma profética para dar suporte a isso. It's based entirely on their own ideas of the end of the world. Está inteiramente baseado na sua visão sobre o fim do mundo privada. Everything pointed to Donald Trump. Tudo estava apontando para Donald Trump. So our mistake, our sin of 2016 Então, o nosso erro, o nosso pecado de 2016, of refusing to accurately predict who would be the president que foi recusar fazer uma predição acurada sobre quem será o presidente, is not properly dealt with não foi abordado de forma apropriada until October 2018. até outubro de 2018. And then there are three messages. E
Logo temos 3 mensagens. all linked. E todas estão conectadas. But people divide them, Mas as pessoas as dividem. and they did on the day. They did? They did that on the day. E They isso divided eles them. fizeram naquele mesmo dia. Eles dividiram. November 9 9 de novembro. is time setting the test. Será que marcação de tempo é o teste? No. Não. So that didn't test anyone. Então isso aqui não testou ninguém. King of the North, King of the South. Rei do Norte, Rei do Sul. Did that test anyone? Será que isso aí testou alguém? No. Não. That's this first opening up message that challenges no one. Essa é essa mensagem de abertura que não desafia ninguém. Then we have two streams. E logo temos 2 correntes. Now this challenges people. Agora isso sim desafiou as pessoas. This tests. Esses testes. Because people have to identify Porque as pessoas têm que identificar Clinton was good, Trump was bad. que Clinton era boa e Trump era ruim. And this hurts on every level. E isso dói em todos os níveis. The reason it hurts E a razão por que isso dói is not just because there is sexism, não é porque isso é sexista, but because of what these people stand for. mas porque pela razão o que essas pessoas representam. Trump was bringing a message Trump estava introduzindo uma mensagem attacking the freedoms of these three groups. que estava atacando as liberdades desses 3 grupos. Why is he doing that? E por que ele faz isso? It's easy to say that the evangelicals are driven by Christian morality. É muito fácil dizer que os evangélicos são motivados pela moralidade cristã, It's not quite so simple. mas não é tão simples assim. There's an underlying cause. Existe uma causa que está por trás de tudo isso. The white people in America, As pessoas brancas nos Estados Unidos, particularly the Christians, particularmente os cristãos, they feel threatened by extinction. eles se sentem ameaçados por extinção. So what they teach Então, o que eles ensinam... is that the white people in America are being threatened with extinction. Eles ensinam que as pessoas brancas estão correndo o risco de extinção. Also in Europe, E a mesma maneira na Europa. which is why Steve Bannon works there. É por isso que Steve Bannon trabalha lá também. There's this fear of extinction. Existe esse medo de extinção. Over the last 150 years, Durante os últimos 150 anos, white people there have had less and less children. as pessoas lá tiveram cada vez menos filhos. And while white people are having less and less children, E sendo que as pessoas brancas tiveram cada vez menos filhos, other people are having many children. outros grupos tiveram muitos filhos. Immigrants are coming in, Entram os imigrantes they're bringing in their families, e eles trazem consigo as suas famílias. they're having more children. Eles têm mais filhos. Muslims are coming in, Entram os muçulmanos. they have big families. Eles têm famílias grandes. And it's not the issue of just now. E não um assunto de só agora. An immigrant took their job. Não é que o imigrante pegou o trabalho deles. What they're afraid of is the future. Eles estão preocupados com o futuro. What they describe as extinction. O que eles descrevem como extinção. This is what drives Steve Bannon. É isso que motiva a Steve Bannon. To protect that white Christian race from extinction Para proteger essa raça branca da extinção, requires you to fight. Isso requer que você lute. To prevent immigrants from coming in. Prevenir que os imigrantes entrem. To prevent Muslims from coming in. Prevenir que os muçulmanos entrem. To try and keep a hold on China. Tentar manter sob controle a China. It's this fear, driven by fear, this threat of extinction. Esse medo que os motiva, esse medo da extinção. So nationalism, Ou seja, o nacionalismo, race, a raça, this fear of extinction and preserving the race esse medo da extinção, esse medo de ter que proteger a raça, is driving what these people are doing. está motivando o que essas pessoas estão fazendo. It's the main issue Esse é o problema principal of these three. desses 3. Why is sexism then an issue? Por que então o sexismo é um assunto, um problema? Beyond what they believe morally,
Porque além do que eles acreditam moralmente, why are white people having less children? por que as pessoas brancas têm menos filhos? Because the women don't want to. Porque as mulheres não querem. They've come out of home, Eles saíram de casa, they've realized that they can have an education, perceberam que elas também podem ter uma educação, they can work, podem trabalhar, have a career, ter uma carreira, and with that movement, e junto com esse movimento, they have had less and less children eles tiveram cada vez menos filhos and had them later and later in life. e tiveram esses filhos cada vez mais com uma idade mais avançada. So women out of the home Então, as mulheres fora das casas becomes a major issue when you think about the extinction of the race. se tornam um grande problema se você pensa em termos de extinção de raça. Connected to that, E ligado a isso, homosexuality. temos a homossexualidade. Now they speak openly about this. Agora, sobre isso, eles falam abertamente. These people don't have many children. Essas pessoas não têm muitos filhos. And if you allow homosexuality E se você permite que a homossexualidade to be encouraged in society, seja encorajada na sociedade, what's going to happen? o que acontecerá? Destruction of the family, Destruição das famílias, less and less children, cada vez menos filhos destruction of the white race. e destruição da raça branca. So these issues, even these three, can seem disconnected, but they're not. Então agora você vê que até esses três assuntos que parecem estar desconectados, eles também, na verdade, não são. It's all about this extinction narrative. É todo sobre essa narrativa da extinção. And that's what's driving Steve Bannon, Donald Trump. Isso que está motivando Steve Bannon e Donald Trump. So when he wants to win an election, Então, quando ele quer ganhar uma eleição, what does he have to start saying? o que ele precisa começar a falar? Attacking these three groups, Atacar esses três grupos, but he focuses on nationalism, immigration. mas o foco dele está no nacionalismo, na imigração. These hordes from Mexico that are invading the country, Esses bandos do México que estão invadindo o país, displace everyone. deslocando todo mundo. Obrigado. So even these three issues are connected. Então, até esses três assuntos aqui estão ligados. So this is presented, these two streams, in October 2018. Ou seja, duas correntes de informação são apresentados em 2018. The problem is Agora, o problema é that many people in the movement, que muitas pessoas no movimento, particularly in conservative areas, particularmente em áreas mais conservadoras, the United States, Estados Unidos and also Canada, e também Canadá, they actually think this way. eles na verdade pensam dessa maneira. They have the exact same mindset Eles tiveram exatamente a mesma atitude as an apostate Protestant, como o protestantismo apóstata, which once you get into the Sunday law history should be of concern. que uma vez que você entra na história do decreto dominical, deveria deixar você preocupado. That's why they're so afraid of Clinton and her globalism. É por isso que eles estão tão preocupados com Clinton e o globalismo dela. She'll bring in immigrants and destroy the United States anyway, Ela deixaria entrar os imigrantes e isso acabaria com os Estados Unidos. because you'll see the extinction of the race, or what they see as America. Porque você enxerga que isso levaria à extinção da raça, aquilo que eles chamam de América. So two streams of information was presented. Então foi apresentado duas correntes de informação. This was accepted, this was accepted, this was rejected. Esses dois primeiros foram aceitos, o último não. But it was this issue of two streams Mas foi esse assunto sobre as duas correntes that addressed the world order que fala sobre a ordem mundial and what was driving this Trump-led movement. e foi isso que também estava motivando esse movimento do Trump. And it made really clear prophetic statements E isso fez algumas afirmações proféticas muito claras. that Clinton's globalism could have saved the country and the Constitution. Isto é, que o globalismo de Clinton poderia ter salvado o país. That's immediately rejected by members of FFA, Imediatamente isso é rejeitado por membros do Future for America, who had already said in private que já tinha expressado em privado they were supportive of Donald Trump. que eles estavam apoiando Donald Trump, He made sense.
que ele fazia todo sentido, He had many things correct. que muitas coisas ele estava certo nelas. They'd already expressed their sympathy with his position. Ele já tinha expressado a sua simpatia para com a política dele. So they don't attack based on the histories. Então eles não they don't what? Pardon me? They don't attack the message based on the lines. Ou seja, eles não atacam a mensagem baseada nas histórias ou nas linhas. Instead, it's much more personal. Mas, em vez disso, eles um ataque muito mais pessoal. Not that the message is incorrect. Não é que a mensagem seja incorreta. The problem is much more fundamental. O problema é muito mais fundamental. That I am disqualified from even having a message in the first place. Que eu, na verdade, me desqualifico de poder ter uma mensagem em primeiro lugar. Because as a non-American, Porque sendo não americana, I cannot understand American politics. eu não tenho como entender a política americana. I cannot understand Trump and Clinton and Obama. Consigo entender Trump, Clinton e Obama. And the term repeatedly used was European socialist. E um termo que foi repetidamente mencionado foi socialistas europeus. I don't say any of this to try and tarnish someone's character, Eu não digo essas coisas todas para manchar o caráter de alguém, but we need to understand the mindset. mas nós precisamos compreender a atitude, o modo de pensar. We're talking about the root issue of this split. Nós estamos falando da raiz dessa separação. There are two groups in America, Existem dois grupos nos Estados Unidos. completely opposed sides. São lados que estão completamente opostos. You see that in the impeachment. Isso nós observamos no impeachment. We call that polarized, Isso nós chamamos polarizados. the same concept. É o mesmo conceito. Society is polarized A sociedade polarizada between the right and the left, the Democrats, the Republicans. entre a direita e a esquerda, os democratas e os republicanos. And what has polarized them E o que os polarizou is which world order they want, é a ordem mundial que eles querem. multilateral or unilateral. Multilateral ou unilateral. Those that chose Trump Aqueles que escolheram Trump, chose unilateral, eles escolheram unilateral. a world order A ordem mundial that saw the destruction of the UN, que ela aponta para uma destruição das Nações Unidas, that sees the UN as wicked, que vê as Nações Unidas como maus ou malvados, and America must return as the global leader. e a América precisando voltar à sua posição como líder mundial. What tested them tested the movement. Aquilo que testou eles também testou o movimento. Based on what type of world order they wanted, E baseado no tipo de ordem mundial que eles queriam, but also on the world order of this movement. mas também a ordem mundial desse movimento. Can you have a world order Será que você pode ter uma ordem mundial of equality between ministries and individuals, de igualdade entre ministérios e indivíduos, where each ministry onde cada ministério has independence tem a sua independência and equal voice? e sua voz uma voz igual? That is a globalist movement. Isso seria um movimento globalista. This movement is globalist. Esse movimento é globalista. When we have a conference in Germany, Quando nós tivemos a nossa conferência na Alemanha, you'll find representatives of Você- every ministry você vai saber que houve representantes de todos os ministérios. who has the opportunity, but every ministry is welcome. Todos os ministérios estavam bem-vindos, todos têm a sua oportunidade. That's just a UN Security Council. Isso é apenas como um comitê de segurança dos Estados Unidos, das Nações Unidas. People didn't want a globalist movement Mas as pessoas não queriam um movimento globalista on two issues. por causa de dois assuntos. Where does the message come from? De onde viria então a mensagem? They said Eles dizem, can only come from an American ela pode vir somente de um americano, because only an American can understand. porque é só o americano que é capaz de entender Message. a mensagem. Second, organization. Segundo, organização. Can it be organized Será que ela pode ser organizada by leaders outside of America? por líderes que são fora dos Estados Unidos? Or must it be led
by Americans in America. Ou será que pode ser liderado por americanos dentro da América? So I gave that history. Pardon me? I gave that history. Essa história eu já expliquei. The same time that Elder Jeff says he's passing the mantle, Ao mesmo tempo que ancião Jeff disse que ele estava passando para frente o manto, he's building a way out, ele estava também construindo sua rota de escape. an escape plan Um plano de escape that they can enact at a moment's notice que eles poderiam colocar em ação em qualquer momento to change passwords para mudar senhas for bank accounts, para as contas bancárias, for YouTube channels, para os canais de YouTube. all the different steps Todos esses passos to retake control of the movement. para poder reassumir o controle do movimento. And he has that plan in place as a safeguard. E esse plano já estava pronto, já como um seguro, To be enacted the moment this new leadership tries to touch America. para ser colocado em ação assim que essa nova liderança tentasse assumir algum controle sobre os Estados Unidos. So, externally, Externamente, the Nethinims have to choose the world order they want. os netineus precisam escolher a ordem mundial que eles querem. Internally, Internamente, the priests had to choose the order of the movement they wanted. os sacerdotes tiveram que escolher a ordem mundial que eles queriam. You have a polarized world and a polarized movement. Você tem um mundo polarizado e um movimento polarizado. One side chose a dictator, Um lado escolheu um ditador, unilateralism, unilateralismo, controlled by and from the United States. controlado pelos Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos. And if you were at our conference last year, E se você estava presente na nossa conferência ano passado, you would have noticed você teria se dado conta our conference is a small version of a UN. que a nossa conferência é uma versão em miniatura das Nações Unidas. It's globalist. Ela é globalista. So the external test and the internal test. Então, o teste externo e o teste interno. So that was failed at the very beginning. Isso falhou logo do início. We went through the public fights that we had. E nós passamos também pela disputa pública que tivemos. This movement never responds personally. Esse movimento jamais responde ao nível pessoal. I didn't defend my right to speak about America. Eu não defendi o meu direito de poder falar sobre a América. The lines defended themselves. As linhas defendem a si mesmas. Ipsos. Ipso. Then we have the message of late October, Logo temos a mensagem de fins de outubro, that the Midnight Cry was a mixture of messages from Africa, from Theodore, que era sendo a clamor da meia-noite uma mistura de mensagens da África e as mensagens de Theodore. So we presented the repeating pattern. E apresentamos então o padrão repetitivo, Boston, Concord, Exeter. Boston, Concord e Exeter. Then April, E logo abril, half right and half wrong. meio certo, meio errado. Now we were much more open with our disagreement. Agora fomos muito mais abertos em discordar. And those opposing us went silent. E aqueles que se opuseram permaneceram em silêncio. They claimed to surrender their position on that subject. E diziam que estavam abrindo mão da sua posição. It stayed silent until September. Eles ficaram em silêncio até setembro. And in September, E foi em setembro, when equality is laid out formally, quando foi apresentada formalmente a igualdade. that same moment they split. Nesse mesmo instante, eles se separam. It had to do with equality, Teve que ver com igualdade, but it was actually the organizational meetings. mas, na verdade, o assunto foram as reuniões organizacionais, Where we were seen to interfere with the running of America. onde se viu que nós estávamos interferindo como estava funcionando o Ministério nos Estados Unidos. That was the chief cause, Essa foi a principal causa. and it relates directly back to two streams nationalism. E isso está diretamente ligado às duas correntes e ao nacionalismo. Because the same time that we are presenting about equality, No mesmo momento que estávamos apresentando sobre igualdade, every evening we're meeting with ministries.
Todas as noites nós tínhamos as nossas reuniões com os ministérios. In Brazil now, you have the following structure. Agora no Brasil vocês têm essa seguinte estrutura. You have a board. Vocês têm uma diretoria. This board has a chairperson. Essa diretoria tem um diretor. Then you have two separate ministries. Logo você tem dois ministérios separados. A school A escola and evangelism department. e um departamento de evangelismo. Simply, that's the structure of Brazil. Essa seria a estrutura simples do Brasil. We sat with Future for America. Nós nos assentamos com Future for America They have worked through chaos, e eles funcionaram até então num caos. chaos that has hurt people, Um caos que feriu pessoas, that does not function. que não é funcional. And we said, E nós dissemos, you need to structure yourself properly. você precisa colocar uma estrutura apropriada. All of these are mixed. Tudo isso aqui é misturado. You need to divide this, separate this, Você precisa separar isto and then separate the school from the evangelism e department. logo também separar a escola do departamento de evangelismo. Or you're going to continue to have mess. Caso contrário, você vai continuar a ter uma bagunça. We were willing to offer FFA, E nós estávamos abertos para oferecer ao FFA leading people, pessoas em liderança to still lead all of this. de continuar a permanecer em liderança de tudo isso aqui. We're not trying to remove anyone A gente não tentou remover ninguém or take over. ou assumir o controle. All we're saying Tudo que nós estávamos dizendo is that as you run America, que a maneira como vocês estão funcionando aqui na you América, need to structure properly. vocês precisam colocar uma estrutura apropriada. That was enough to be seen to interfere. Agora, isso foi suficiente para que eles pensassem que nós estávamos interferindo. And the same night this was presented to them, E a mesma noite onde nós apresentamos isso a eles, they enacted their escape plan, eles colocaram em ação o seu plano de escape, prepared long in advance. preparado já muito tempo antes. I'll just remind you, Gostaria de lembrar vocês Judas, sobre Judas. he left the table. Ele se levantou da mesa. When had he planned all of that? Quando ele tinha planejado tudo isso? It didn't come to him at the table. Não foi que isso de repente surgiu na mente dele, All na he mesa. did was enact a plan Tudo que ele fez foi colocar em ação um plano that he had formed before. que ele já tinha elaborado antes. Everything was laid out. Tudo já estava no seu lugar. He sees Christ enact organization Ele vê como Cristo está colocando em prática a organização among the disciples, entre os discípulos and he just enacts the plan he'd already formed. e ele apenas coloca em ação o plano que ele já tinha colocado, o planejado antes. And separates himself from the movement before the shut door. E assim ele se separa do movimento antes que a porta se feche. But it was not something that happened suddenly. Então não foi uma coisa que aconteceu de repente. So again, Então mais uma vez, we didn't defend ourselves personally, não nos defendemos de maneira pessoal. although their attacks were personal. Mesmo sendo os ataques pessoais, We went back to the lines. nós voltamos às linhas. It just so happened E isso, assim como aconteceu, the defense the movement needed a defesa que o movimento precisava were the same reform lines opened up 30 years ago. eram as mesmas linhas de reformas que foram abertas 30 anos atrás. The reform lines of ancient and modern Israel. As linhas de reformas de Israel antigo e moderno. So what I want to do, Então, o que eu estava querendo fazer at least for the rest of today, para o restante do dia is focus on the key reform line that opened up. seria focar nas linhas de reforma-chave que se abriram. It's the end of ancient Israel. O fim de Israel antigo. It explains to us the end of modern Israel. Isso nos explica o fim de Israel moderna. It's a history of success, Uma história de sucesso, explaining a history of success. explicando outra história de sucesso. So we'll build this as a reform line. Vamos construir isso aqui como uma linha de reforma. When we construct it that way,
Quando nós construímos isso dessa maneira, we know what's reasonably possible in that history. sabemos o que é razoável de acontecer nessa história. We begin it at the birth of Christ and John Começamos no nascimento de Cristo e de João, in 4 BC. em 4 a.C. We see the arrival of the second angel. Nós observamos a chegada do segundo anjo. He arrives on the scene of the movement at the baptism. Ele entra na cena no batismo. At 27 AD, 30 years later. Isto é 13 anos depois, em 27 depois de Cristo. So what I want to do is construct the template reform line. Então, o que eu gostaria de fazer seria construir esse modelo de linha de reforma. As we would do if we were coming to the line of 144,000. Assim como nós faríamos com a linha dos 144 mil. We understand this would be 1989 Entendemos que isso aqui seria 1989 and 2001. e 2001. How does our reform line end? Como que termina essa linha de reforma? With the second advent. Com o segundo advento. Now, could the second advent reasonably occur in their history? Será que o segundo advento poderia de fato ter acontecido na história deles? No. Não. We have the testimony of Paul in Thessalonians. Nós temos o testemunho de Paulo em Tessalonicenses. It says, "Don't be troubled about Christ's return. Ele diz, não se preocupem com a volta de Cristo. He can't come until the man of sin is revealed." Ele não pode voltar a não ser que o filho do pecado seja manifesto. So we can't reasonably expect a second advent in that history. Então não podemos esperar razoavelmente a volta de Cristo nessa história. O homem do pecado. Obrigado. But we can still see the same pattern or structure Mas ainda assim nós podemos observar o mesmo padrão, a mesma estrutura to explain our own. para explicar para nós. Was there a second advent in that history? Será que houve um segundo advento naquela história? Yes. Sim. If you were to go to 19 MR, Se vocês abrissem a referência 19MR, 40.4, 40.4, MR 40.4. manuscritos liberados, MR, tá? 19MR 40.4. In the days of the early Christians, Christ came the second time. Diz aqui, nos dias dos primeiros cristãos, Cristo voltou pela segunda vez, perdão. His first advent was at Bethlehem when he came as an infant. O seu primeiro advento ocorreu em Belém, quando ele veio como criança. His second advent was at the Isle of Patmos when he revealed himself in glory to John the Revelator. O seu segundo advento ocorreu na ilha de Patmos, quando ele se revelou em glória a João, o revelador. So Ellen White describes two advents. Ou seja, Ellen White ele descreve 2 adventos. The first advent O primeiro advento at Bethlehem em Belém, as a baby, como bebê, but there's a second advent in their history. mas há um segundo advento na história deles. Christ came back to earth to meet with John. Cristo voltou à Terra para encontrar-se com João. So we have the second advent Então temos um segundo advento in 100 AD. no ano 100 depois de Cristo. On the Isle of Patmos. Isso na ilha de Patmos. He revealed himself in glory to John the Revelator. E aqui diz, ele se revelou em glória a João, o revelador.
Now, in any reform line, there's other layers, Então, em qualquer outra linha de reforma existem outras camadas. like the 30 years, Assim como os 30 anos, or Miller's rejection of the third angel. ou a rejeição de Milha do primeiro anjo. There's other layers through reform lines. Perdão. The rejection of Miller of the... Third angel, the Sabbath. Obrigado. A rejeição de Milha do terceiro anjo, do sábado. There's other layers within reform lines. Há outras camadas dentro das linhas de reformas. It's not the purpose of this study, but it's been done by other people in other presentations. Não o propósito desse estudo aqui, mas isso já foi abordado por outras pessoas em outros estudos. They show the significance of the disciple John. He has a special significance. Eles demonstram a importância, o papel do discípulo João. Ele tem um significado específico. A special symbol of the 144,000. Esse símbolo específico dos 144.000. He was the disciple Jesus loved. Ele era o discípulo que Jesus amava. We could remind ourselves Nós poderíamos lembrar he was the only one of the 12 at the foot of the cross. que ele era o único dos 12 que se encontrava no pé da cruz. One separated from the movement. Um se separou do movimento 10 felt overwhelmed and ran away. e 10 fugiram e ficaram em desmaio. John stood faithful. João, ele permaneceu fiel. He didn't know what was happening, but he stood at the foot of the cross. Não entendeu o que estava acontecendo, mas ele estava ao pé da cruz. I'm not doing a study of John, I'm just noting his significance. Não estou fazendo aqui um estudo sobre João, mas estou apenas ressaltando a sua importância. She speaks about him in Acts of the Apostles, E ela fala sobre ele no livro Atos dos Apóstolos. 569. Referência em inglês seria 569. Point 1 and point 3. Os parágrafos 1 a 3. Let me just pull up the Portuguese reference because it's a little different. Vou olhar em português rapidamente. 69, right? That's what he said. 569. Em português seria 318.3. What is it in Portuguese? 318.3. 318.3 in Portuguese. Tá? 318.3 em português. She says that John lived to be very old. Ela diz que João alcançou a avançada idade. He witnessed the destruction of Jerusalem Tes- and the ruin of the stately temple. Testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo. He was the last survivor of the disciples who'd been intimately connected with the Savior. O último sobrevivente dos discípulos que haviam privado intimamente com o Salvador. So all of the other disciples had by now been died or martyred. Ou seja, todos os outros discípulos nessa altura já estavam mortos ou haviam passado por martírio. And he's lived long enough to see the destruction of Jerusalem. E ele viveu o suficiente para testemunhar a destruição de Jerusalém. I would suggest this begins a time of trouble. Eu vou sugerir que isso dá início ao tempo de angústia, It's the beginning of executive judgment. o começo do juízo executivo. John had lived long enough to see this event, João viveu o suficiente para testemunhar esses eventos, the ruin of the temple. a ruína do templo. Going to paragraph 3. Agora, avançando para o parágrafo 318.5. John was summoned to Rome to be tried for his faith. João foi, por conseguinte, convocado a Roma para ser julgado por sua fé. Here, before the authorities, the apostles' doctrines were misstated. Ali, perante as autoridades, as doutrinas do apóstolo foram deturpadas. False witnesses accused him of teaching seditious heresies. Falsas testemunhas acusaram-no de ensinar sediciosas heresias. By these accusations, his enemies hoped to bring about the disciples' death. Por essas acusações, esperavam seus inimigos levar em breve o discípulo à morte. So he's being accused of two things: Ou seja, ele está sendo acusado por duas coisas: sedition sedição and heresy. e heresia. For the Jewish people,
Para os judeus, the Pharisees got Christ on heresy. os fariseus acusaram Cristo por heresia. For the Romans, Para os romanos, they used the accusation of sedition. eles usaram a acusação da sedição. Did These you are- say to accuse whom? To accuse Christ? Okay, sorry, I heard it wrong. 318.5. Sorry. The page, 318.3, and I'm guessing In Spanish, it's different. In Spanish, it's 455.2 em espanhol. 455.2 in Spanish. in Spanish it's 455.2. Yes. 455.2? Okay. So it's sedition and heresy. Sedição e heresia. So two accusations that were brought against Christ and they're brought against John. São as duas acusações que foram levantadas contra Cristo e também contra João. 570.1. We're just working our way paraphrasing through these paragraphs. It's the last one for this section. For this subject. John was cast into a cauldron. Isso é 319.1, 319.1. Começa: João foi lançado dentro de um caldeirão. So they're trying to bring about John's death by accusing him of sedition and heresy. Agora estão então tentando de acusar de levar à morte João por causa de sedição e heresia. John was cast into a cauldron of boiling oil, but the Lord preserved the life of his faithful servant. João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida de seu fiel servo. We have a death decree. Temos aqui um decreto de morte. So we have the beginning of executive judgment. Temos aqui o começo do juízo executivo. We have a death decree. Temos um decreto de morte. They try to kill John, Tentaram matar João, but they can't. mas não conseguem. They put him on the island of Patmos, Agora eles colocam ele na ilha de Patmos. and he witnesses the second advent of that history. E ele é testemunho do segundo advento daquela história. So you can see that the end of ancient Israel, Então você consegue ver que o fim de Israel Antiga, even without being able to have the second advent, mesmo que não ocorreu o segundo advento em si, is still able to be representative of our reform line. ainda assim pode ser representativo da linha do nosso tempo. I'll give you one other quote. Vou dar outra citação para vocês, We won't read it though. mas não vamos ler essa citação. SL 41.2. A referência é SL 41 And here, e página 41.2. what she does O que ela faz aqui is compare and contrast. é comparar e contrastar. So back here in 570, she's going to compare and contrast. Ela também comparou e contrastou John with the three Hebrews in the fiery furnace. João. Ela compara João com os 3 hebreus na fornalha In this ardente. quote, E nessa citação, She's going to say that the experience of the three in the furnace are representative of the experience of the people in the time of trouble. ela vai dizer que essa experiência que esses 3 que foram lançados na fornalha ardente, ela é equivalente à experiência dos... it's equivalent to whose? The three in the furnace, fiery furnace. Por aqueles que passarão pelo tempo de angústia. So John the Revelator, Ou seja, João, o revelador, they try to kill him, but they can't. tentaram matá-lo, mas não conseguiram. God preserves his life. E Deus preservou a sua vida. In Acts of the Apostles, Em Atos dos Apóstolos, she compares and contrasts that with the three Hebrews in the fiery furnace. ela
ela compara e contrasta ele com os 3 hebreus que foram lançados na fornalha ardente. The story of Shadrach, Meshach, and Abednego. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego. In this quote, Nessa citação, also found in Prophets and Kings, vocês também encontram esse texto em Profetas e Reis. she's going to compare and contrast the 3 Hebrews in the furnace Ela vai comparar e contrastar os 3 hebreus na fornalha with God's people in the time of trouble after the close of probation. com o povo de Deus no tempo da angústia, depois da porta fechada. It's just another witness to place the experience of John in this time of trouble. É apenas uma outra testemunha para colocar a experiência de the experience of John in the time of de trouble. João nesse período. Maybe the reference in Portuguese when we write it down is 45.3 SA. 45.3. Em português a referência é SA 45.3. You have more pages than SA. SA. So we're working backwards. Agora nós estamos trabalhando do fim para o começo. We want to do the line of the end of ancient Israel. Nós queremos fazer a linha de Israel antigo, It's representative of the end of modern Israel. como sendo representativa para a linha de Israel moderno, Typifies our line. tipificando a nossa linha, There couldn't be a literal second advent, onde não pôde ter segundo advento literal, when we know that Christ comes to take all of his people home, onde nós sabemos que Cristo virá para levar todos os seus para casa, but we find the same template, the same structure. mas nós encontramos o mesmo padrão, a mesma estrutura. This is the disciple John. Isso aqui é o discípulo João. He's one of the priests, Ele é um dos sacerdotes, one of the disciples. um dos discípulos. He's faithful at the cross. Ele é fiel na cruz. He goes ahead and does his work Ele vai em frente e faz o trabalho dele for the Jewish nation and the Gentiles. para a nação judaica e para os gentios. All the others die. Todos os outros morrem. He sees, observes the destruction of Jerusalem, Ele vê e observa a destruição de Jerusalém, the judgment of God. o juízo de Deus. He has a death decree placed against him Houve um decreto de morte que foi pronunciado contra ele for sedition and heresy. por causa de sedição e heresia. He can't be killed, Não pode ser morto. so he's put on the island of Patmos, E assim ele é colocado na ilha de Patmos, where he witnesses the second advent of Christ. onde ele é testemunho de um segundo advento de Cristo. So we've placed the beginning and end of this reform line. Ou seja, nós colocamos aqui o começo e o fim dessa linha de reforma. Now to fill it in. Agora vamos preencher a lacuna. We know that our reform lines have 5 key waymarks. Nós sabemos que as nossas linhas de reformas têm 5 marcos-chave. We have the birth, the baptism. Nós temos o nascimento, o batismo. We have the close of probation, Temos o fechamento da porta da graça, 70. 70. And the second advent, 100. E o segundo advento, o ano 100. I know the history of 70 AD is more complex. Eu sei que a história do ano 70 é mais complexa. Some might argue 68. Alguns vão talvez 66. argumentar que seja 66, 68. I'm okay with that. Tudo bem para mim. I'm not trying to be specific on that waymark. Não estou tentando ser específico sobre esse marco. But this is the beginning of executive judgment. Mas isso aqui é o começo do juízo executivo. So we're missing one waymark, Agora nos falta o marco. the middle waymark. Esse marco do meio. The middle waymark O marco do meio is always which? é sempre qual? It's the Sunday law. O decreto dominical. And what happens at the Sunday law? E o que acontece no decreto dominical? The message goes to the world. A mensagem vai ao mundo. Everything before that is just preparation for this event. Tudo antes é apenas o preparo para esse evento. It's just setting up for taking a message to the world. É apenas o preparo para poder levar uma mensagem ao mundo. This is when we go to work. É aqui onde nós começamos a trabalhar. So
For their history, Então, para a história deles, when do they go to work? onde eles começaram a trabalhar? 34 AD. No ano 34 depois de Cristo. 34 AD, O ano 34 depois de Cristo, they take the message to the Gentiles, eles levam a mensagem aos gentios, to the world. ao mundo. Prior to 34 AD, Antes de 34 depois de Cristo, they weren't allowed. não era lhes permitido. They could only go to the church Somente poderiam ir à igreja, because it's preparation to do this work. porque era o tempo de preparo para essa obra. Back in this history, Agora, voltando nessa história, if you would have placed yourself as a Jew in that history, se você se colocasse como judeu nessa história, how do you know any of this is happening? como você saberia que qualquer coisa disso aqui estava acontecendo? What warns you? O que te adverte? Because it's not line upon line. Porque não é linha sobre linha. They only have Moses. Eles têm somente Moisés. How are they supposed to know what's happening here? Como eles poderiam saber o que era para acontecer? Daniel 8, Daniel 8, the 2,300-day prophecy. a profecia dos 2.300 dias. So if we were to quickly consider that prophecy, Então vamos considerar brevemente essa história, essa profecia. steal a corner of Parminder's board. Vou roubar um cantinho do quadro do Parminda. It begins in 457 Começa no ano 457 and it ends in 1844. e termina em 1844. So this is the 2,300 days. Esses são os 2.300 dias. That itself doesn't help the Jewish nation very much. Isso em si não ajuda muito a nação judeia. What helps them is this division, O que sim ajuda seria essa divisão. not to scale, Não está em escala ou em proporção, but you have it divided into two parts. mas ela é dividida em duas partes. 490 years 490 anos for the Jews, para os judeus, 810 years 810 anos, 1810 anos for the Gentiles. para os gentios. So you have 490 years Então temos 490 anos that are specifically for the Jewish nation. que são especificamente para a nação dos judeus. Which all come together Isso tudo se junta in 34 AD. no ano 34 depois de Cristo. This is the end of the 490-year time prophecy. Esse é o fim da profecia dos 490. So if we're to just reconstruct what that looked like, Então, só queria reconstruir com que isso se parece. 490 years for the Jews, 490 anos para os judeus, 1 week is cut off, uma semana é cortada, where God will establish the covenant. onde Deus estabelece o pacto. 1 week is 7 years, Uma semana são 7 a anos. day for a year. Um ano por um dia. 7 days, 7 years. 7 dias, 7 anos. So it takes you back to 27, Isso te leva de volta para 27, then it's 31, e logo 31, and then 34. e então 34. So 1 week, Ou seja, uma semana, and then it speaks about the midst of the week. e logo fala da metade da semana. If you were to go to Daniel 8, 13 and 14. Vamos abrir Daniel 8, 13 e 14. That's the 2,300 days. Esses são os 2.300 dias. Then skip to Daniel 9, the explanation. E logo podemos soltar para Daniel 9, a explicação. 24, verse 24. Versículo 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. This begins from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem. Isso começa com o decreto de saírem e construir Jerusalém. There will be 490 years
490 anos, from that point. a partir desse ponto. And then it continues to break down these 490 years. E logo começa a destrinchar esses 490 anos. It talks about the 70 weeks, Fala sobre as 70 semanas, 62 weeks, 62 semanas, and then this 7-year period e logo esse período de 7 anos, divided into the 3.5 and the 3.5. que são divididos em 3,5 e 3,5. The reason that I wanted to remind us of this A razão por que eu queria lembrar vocês disso is not to do a study on the 2,300 days, não é para fazer um estudo sobre os 2.300 anos, but to remind us of how they were to understand this time period. mas era para lembrar vocês como eles deveriam entender esse período de tempo. They could have known as a nation when this was supposed to happen, Eles, como nação, poderiam saber quando isso era para acontecer, because that is specific time prophecy. porque era uma profecia de tempo específica. If you were to go to Desire of Ages, Se vocês abrissem o Desejado de Todas as Nações, 234.1, let me just see in português. 2, 3, 4. In Portuguese, that is 156.3. Desejado de Todas as Nações, 156.3. I just want one sentence. Quero apenas ressaltar uma sentença. The time of Christ's coming, his anointing by the Holy Spirit, his death, and the giving of the gospel to the Gentiles were definitely pointed out. O tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte e a pregação do Evangelho aos gentios foram definidamente indicados. So she lists 4 things. Ela está numerando 4 coisas. The time of Christ's coming, O tempo da vinda de Cristo, his anointing by the Holy Spirit, sua unção pelo Espírito Santo, his death, sua morte and the giving of the gospel to the Gentiles. e a pregação do Evangelho aos gentios. Working backwards. Agora, de trás para frente. The giving of the gospel to the Gentiles. A pregação do Evangelho aos gentios. That's pointed out where? Isso está mostrado aonde? 34. 34. 34. His death. A sua morte. It's pointed out where? Onde nós encontramos? 31. His anointing by the Holy Spirit. Ele é a sua unção pelo Espírito Santo. The time of Christ's coming. O tempo da vinda de Cristo. Sorry? How is that definitely pointed out? Onde isso é mostrado de forma específica? Where is it? Onde que se encontra? It's the time of Christ's coming. They're talking about the first advent. Eles estão falando aqui do primeiro advento, o tempo da vinda de Cristo, Because she's listing these in order of things the Jews were supposed to know in advance. porque ela está agora falando dessas coisas na sua sequência, da maneira como os judeus deveriam ter entendido. His coming, his anointing, his death. A sua vinda, a sua unção, a sua morte The giving of the gospel to the Gentiles. e a pregação do evangelho aos gentios. His birth. O seu nascimento. Where is that definitely pointed out? E onde nós vemos de forma definitiva o seu nascimento? Sanctuary. Santuário. My point is, O meu ponto é we're not the only ones that construct a time of the end. que nós somos os únicos que construímos o tempo do fim. They didn't have all the waymarks given to them either. Eles não tinham todos os marcos. They had to construct some. Eles precisavam construir alguns. We constructed 1989 and 9/11. Nós construímos 1989 e 11 de setembro. 1989 is not in Daniel 11 verse 40. 1989 não se encontra em Daniel 11:40. We constructed that, Isso foi construído por nós. and so did they.
E assim, eles também. The time of Christ's coming is not pointed out in the 2,300-day prophecy. O tempo da vinda de Cristo não está mencionado ou especificado na profecia dos 2.300 dias. As our brother said, Assim como o nosso irmão disse, Christ came as a priest Cristo veio como sacerdote to fulfill the types of the sanctuary. para cumprir com os tipos do santuário. And a priest goes to work at 30 years old. E o sacerdote começa a sua obra aos 30 anos. So they could have constructed Ou seja, eles poderiam ter construído 4 BC, o ano 4 antes de Cristo. calculated 30 years. Poderiam ter calculado 30 anos. They could have done, maybe not had an exact time, Talvez não teriam conseguido um tempo exato, but they had enough to know vaguely. mas eles tinham suficiente para saber de forma aproximada. So when we come to this time prophecy, Então, quando nós chegamos a essa profecia de tempo, how many groups do you have? quantos grupos você tem? 4. You have one group gathered, Você tem um grupo ajuntado, a second group gathered. e um segundo grupo ajuntado. These are both of the Jewish nation. Ambos são da nação judaica. And then you have the Gentiles. E logo você tem os gentios. So even in this time prophecy, Ou seja, até nessa profecia de tempo, we know that there is a work of John. I'm not ignoring that. nós sabemos que existe um trabalho, a obra de João, nós estamos ignorando isso. But the midnight cry occurs here. Mas o clamor da meia-noite, ele ocorre aqui. Here's the call to join. Aqui está o chamado para juntar-se. So the first group, they're called to join here. Então, o primeiro chamado para juntar-se ocorre aqui. The second group are called to join in this history. E o segundo grupo, ele é chamado para se juntar nessa história. The third group is called in this history. E o terceiro grupo é chamado nessa história. So even in the 2,300 days, it shows you 3 distinct groups. Ou seja, até nos 2.300 dias você tem 3 grupos distintos. 2 for the nation, the Jewish nation, before they ever go to work. Dois grupos para a nação dos judeus, antes que eles fossem trabalhar. That whole 490-year time period, Esse período inteiro dos 490 anos, with all its details, com todos os seus detalhes, is just the preparation for the work. é apenas um preparo para a obra. You could say the preparation for the Sunday law, Você poderia dizer uma preparação para o decreto dominical, if you were to make application. se você quisesse fazer uma aplicação. So if we were to come back here, Então, voltando para isso aqui, we could refer to the great controversy, nós poderíamos dar referência do grande conflito. 328.1. 328.1. And I won't read it because we're out of time. E nós não vamos ler essa citação porque estamos sem tempo. I'll just paraphrase. Vou apenas parafrasear. The 490 years ended in 34 AD. Os 490 anos terminaram no ano 34 depois de Cristo. The gospel was no longer restricted for the Jewish nation. E o evangelho não era mais restrito à nação dos judeus. Now it's to be given to the world, E agora deve ser dado ao mundo. just like at the Sunday law. Assim como no decreto dominical. The gospel is no longer restricted to Adventism. O evangelho já não é mais restringido ao adventismo. It's being dealt with in 2 steps, Ele é lidado em 2 passos, separated by the cross. separado pela cruz. And now third step, E agora o terceiro passo. it goes to the world at the Sunday law. Ele vai ao mundo no decreto dominical. So this is the overarching structure. Então, essa é a estrutura, a grande visão, né? Their line of 144,000. Pardon me? Their line of the A linha dos 144,000. 144 mil deles, Represented by John. representado por João. John, who becomes part of that early movement, João, que se torna parte desse movimento desde o começo, answers the call of John the Baptist and Christ. ele responde ao chamado de João de Cristo. He's going to do a work prior to the 34 AD, Ele vai fazer um trabalho, uma obra antes do ano 34 depois de Cristo. become part of the work in this history, Logo se torna parte dessa parte da história. witness the executive judgment, Ele também é testemunho do juízo executivo. be charged with sedition and heresy. Ele é acusado por sedição e heresia. They try to kill him, but they can't.
tentam matá-lo, mas não conseguem. He's isolated on the island of Patmos, Logo, ele se encontra isolado na ilha de Patmos. and he witnesses the second advent E ele testemunha o segundo advento, without seeing death. sem ver a morte. That's our template. Esse é o nosso gabarito, nosso padrão. The focus of our studies O foco dos nossos estudos is to break this template down into its fractals. é de destrinchar, segmentar essa linha nos seus segmentos, nas suas porções. When the shaking occurred last year, Quando a sacudidura ocorreu ano passado, prior to the shut door, antes da porta fechada, it could show this movement to be led by God, poderíamos ver como esse movimento foi guiado por Deus, based on the line of Christ, baseado na linha de Cristo, placing the cross at the correct waymark, colocando a cruz no marco correto and seeing the experience of God's people prior to the cross and at the cross. vendo a experiência do povo de Deus antes da cruz e na cruz. But we're in a new dispensation. Mas agora estamos numa nova dispensação. Now we need to understand the history after the cross. Agora precisamos compreender a história depois da cruz. So we know now what to believe and how to behave. Ou seja, agora sabemos o que devemos crer e como nós devemos nos comportar agora. Because we said before, Porque antes já tínhamos falado there's these 4 dispensations: que temos essas 4 dispensações. plowing, early Arar. rain, latter rain. Arar, chuva temporal, chuva serôdia. And this is the harvest. E essa aqui a colheita. And each dispensation E cada dispensação, begins with a message that is innocent ela começa com uma mensagem que é inocente and ends with a test. e termina com um teste. So you know that this harvest dispensation, Então você sabe que nessa dispensação de colheita there'll be a message that's innocent haverá uma mensagem inocente. that people will think that's nice, As pessoas vão pensar, olha que bonito. that's easy, Isso é fácil, and it's going to end with a test. mas terminará com um teste. The message will develop. A mensagem se desenvolverá. But there are differences in the harvest. Mas existem diferenças na colheita. What's different about the harvest? O que está diferente com respeito à colheita? Is there rain in the harvest period? Será que haverá chuva durante o período de colheita? No. Não. What does rain represent? Chuva representa o quê? A message. A mensagem. So is there a message in this history? Ou seja, haverá uma mensagem nessa história? No. Não. So what do we do with this pattern? O que fazemos então com esse padrão? If you kneel with me, we'll close in. Vamos nos ajoelhar para encerrar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for this new day. obrigado por esse novo dia. Thank you that we can gather together again. Obrigado que podemos nos reunir aqui novamente. We can be reunited this side of heaven. Que podemos nos reunir aqui mais uma vez. Lord, many people are struggling in this time. Senhor, muitas pessoas estão com dificuldades neste tempo. We see people struggling with the message Nós vemos pessoas com dificuldades com a mensagem and connected with that their own personal battles. e também em conexão a isso, as suas batalhas pessoais. We see the attempts to destroy this movement. Nós vemos as tentativas de destruir esse movimento. Priest by priest. Lord, I pray that you strengthen them. Senhor, eu oro que o Senhor possa fortalecê-los. Strengthen the people that are crumbling. Que o Senhor possa fortalecer essas pessoas que estão quase caindo. Please help us to put aside our differences, Senhor, nos ajude de colocar de lado as nossas diferenças, our petty complaints, as nossas small acusações ridículas. complaints. May we put aside our selfishness Que a gente possa deixar de lado o nosso egoísmo and our pride e o nosso orgulho. and see the need to unite. E que possamos ver também a necessidade de nós reunirmos. To not hold on to past hurts and mistakes,
Que a gente não se apegue aos erros e às feridas do passado. Unless we do that work personally, we'll never be fit for purpose. A não ser que a gente não faça esse trabalho nas nossas vidas pessoais, nunca estaremos prontos para o propósito. So I put this movement in your hands, but not just the movement, but individuals. Mas assim eu coloco esse movimento em tuas mãos, mas não somente esse movimento, mas cada indivíduo. May each of us see our responsibility Que cada um possa enxergar a nossa responsabilidade to be ready, de estarmos prontos, both in understanding your message tanto na compreensão dessa mensagem, and uniting closer with this movement. mas também em unirmos de forma mais próxima com esse movimento, And our brothers and sisters that compose it. junto com nossos irmãos, nossas irmãs que compõem esse movimento. If any of us still struggle with this concept of nationalism Se alguém estiver ainda lutando com esse conceito de nacionalismo and all its components, e todos os seus componentes, I pray that you will help cleanse us from these ideas, oro que o Senhor possa nos limpar dessas diferenças, that we do not hinder the work para que nós não impedimos o trabalho, or fall away when the test becomes more trying. ou que caiamos conforme que o teste se torne mais severo. I pray all this in Jesus' name. Tudo isso eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém.